E aí, pessoal, fala que é o Elias, sou de História de Vocês, e a gente está aqui para tentar dar continuidade ao nosso conteúdo de história. Hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, então é um conteúdo destinado aos alunos do nono ano, tá? Então se você for do nono ano, vamos lá, aproveita aí o vídeo. Gente, é muito importante que vocês façam a leitura do capítulo, tá? Então o tema, a Primeira Guerra Mundial, está na unidade 2 de vocês, no tema 1 e 2. Então façam a leitura, façam o fichamento, façam os apontamentos e todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês devem enviar para o Classroom, né? Então enviam lá no Class, que aí assim que possível eu vou estar respondendo, tirando dúvida, tá? Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, um apontamento durante o vídeo, você anota e depois envia lá no Class, que eu vou responder o mais rápido possível, tá? Então, sem mais demora, vamos para frente, vamos que interessa. Então, vamos lá. Então, Primeira Guerra Mundial, pessoal, o período da Primeira Guerra Mundial, né, ele se estende de 1914 até 1918. A primeira grande guerra, né, na verdade, durante o período da guerra, o nome Primeira Guerra Mundial não era nem utilizado, óbvio, né? Era chamada como a Grande Guerra, na verdade, tendo em vista que não se tinha ideia de que haveria uma segunda, não, pelo menos não naquele momento. E para a gente poder entender de fato como a Primeira Guerra Mundial acontece, é importante que a gente possa entender os fatores que levaram à guerra, né? E esses fatores eles remontam, na verdade, lá ao século XIX, à segunda metade do século XIX, e eles se desencadeiam, né, num conflito de proporções globais, né? Ainda que a gente não possa afirmar efetivamente que todo o mundo participou, mas uma grande parte do globo, né, direta ou indiretamente, esteve envolvida no conflito, tá? Então, vamos lá entender os antecedentes da guerra, tá? Então, os antecedentes da guerra, né, como eu falei, remontam ao início do século XIX e está ligado principalmente, né, não só, né, mas principalmente à corrida imperialista, à corrida nacionalista que se desenvolve a partir das unificações, né, as unificações das nações europeias do século XIX, no caso aí Alemanha, Itália, né, que já se desenvolvem que se unificam na segunda metade do século XIX, e as disputas por território que vão se estabelecer dentro da lógica do neocolonialismo, né? Então esse contexto ele criou tensões que foram se acumulando ao longo dessa segunda metade do século XIX e que culminam no início do século XX no conflito, né, armado entre as principais potências europeias. Tá? Então é muito importante a gente entender que é uma guerra que, apesar de ter acontecido no início do século XX, ela tem as suas raízes muito anteriores ainda no século XIX. Então, como eu falei, as disputas imperialistas, né, o neocolonialismo, a colonização principalmente da Ásia, da África e da Ásia, na verdade, né, da África e da Ásia, levaram a uma disputa constante por terras durante o século XIX. E essa disputa ela vai crescer e se aprofundar, né? Algumas das nações elas se sentiam desprivilegiadas no que se refere à partilha da África. No século XIX, você vai ter uma divisão grande do território africano, né, entre as principais potências europeias, e algumas dessas nações, principalmente aquelas que se unificaram mais tarde, no caso a Alemanha, a Itália, acabaram absorvendo pequenos, não pequenos, mas territórios menores do que as potências que já possuíam uma influência política anterior, né? Então a Inglaterra e a França, sem dúvida, foram as que mais absorveram territórios, exploraram, né, colonialmente, no caso aí, a África. Tá? Então, essas nações que se unificaram posteriormente sentiam-se, na maioria das vezes, desprivilegiadas e vão, a todo momento ali, tensionar em busca de ampliar os seus domínios territoriais. Tá? Então, essa disputa ela foi uma crescente, né, que desemboca na guerra no início do século XX. Tá? O nacionalismo, né, então, atrelado a esse movimento de desenvolvimento das nações, atrelado a esse processo de neocolonialismo, né, que estendia territórios e criava impérios, de certa forma, em volta do mundo, né? Se você pensar no Império Britânico, você tem territórios
na África, na Ásia, na América. Então era um império gigantesco que se estendia, né, de lado a lado do globo. Atrelado a esse processo, também tem um processo de desenvolvimento dos nacionalismos, né? E esses nacionalismos eles vão ser sentidos com mais, vamos dizer assim, com mais fervor em algumas regiões ali da Europa Central, principalmente, né? Quando você fala especificamente dos movimentos pan-eslavo e do movimento pan-germânico, né? Então você tinha países como a Sérvia, né? Que defendiam uma unificação dos países de origem eslavas, né? E você tinha também o pan-germanismo, né? Que principalmente cabeçado ali pela Áustria-Hungria, pela Prússia, né? A antiga Prússia, no caso agora a Alemanha, é, com o objetivo de unificar e garantir a supremacia, de certa forma, dos países de origem alemã, né? Então, essa disputa nacionalista, ela também é fundamento, inclusive, né, o estopim do conflito, né, o evento que dá origem à guerra em si, que foi o assassinato do arquiduque austríaco, ele é um, 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 um momento fundamentado pelo nacionalismo, né? Então você tem uma organização secreta de origem ultranacionalista que resolve então assassinar aí o arquiduque como uma forma de se colocar contra, né, o avanço pan-germânico ali da Áustria sobre a Bósnia e tal. Então você tem uma crescente nacionalista, né, que vai justificar a violência desse conflito. Depois você tem o revanchismo, né? Desde o século XIX, você teve a Guerra Franco-Prussiana, né, em 1870, e essa guerra, ela deixou as suas marcas muito além daquilo que muito além da questão política, né? Havia um sentimento de revanche, né? Uma ideia de que haveria uma luta contrária, né? Para retomar territórios perdidos, né? Como no caso da Alsácia-Lorena, no caso da França, a França perde a Alsácia-Lorena e durante a Guerra Franco-Prussiana, né? Então hoje que a Guerra Franco-Prussiana foi uma guerra em decorrência da unificação alemã. Então você tem uma guerra que deixa marcas muito profundas, né, no sentimento e se aprofunda ainda mais com o avanço do sentimento nacionalista. Então essa guerra ela deixa esse sentimento de revanche, né, não só entre os franceses, muitas vezes também entre os alemães, e isso também, né, acaba se tornando um fator que leva à guerra, né? Então o que a gente tem? No final do século XIX, já em 1890, você tem o que a gente chama de paz armada, né? Nós tínhamos países, nações que disputavam entre si, que estavam ali num pé de guerra, mas que ainda não haviam declarado guerra oficialmente umas com as outras. No entanto, alianças militares já haviam sido formuladas, né? Aqui nós temos duas alianças características da Primeira Guerra Mundial, que é, de um lado, a Tríplice Entente e do outro, a Tríplice Aliança. Então, essas duas alianças político-militares, elas já vinham sendo construídas ainda no século XIX e vão ganhando formas cada vez mais definidas ao longo do início do século XX. Então, você tinha a Inglaterra, a França e o Império Russo, né, a Rússia czarista, como formando a Tríplice Entente, né? Então, esse bloco, ele, claro, trazia consigo as colônias desses países. Nós estamos falando de 3 nações colonialistas, né? Então, assim, nós temos a Inglaterra tinha amplos territórios na África, a França também, né? A Rússia tinha uma série de territórios ali no norte asiático. Então, você tem essa situação. Do outro, a gente tem a Tríplice Aliança, né, que era basicamente a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, né? Então a Alemanha e a Itália, principalmente por conta daquele sentimento de serem desprivilegiados em relação aos demais que haviam adquirido territórios e exploravam, né, constantemente ali a África. O Império Austro-Húngaro, você está aí principalmente pelo poder que representava, né, o Império, e ainda mais em defesa daquele sentimento nacionalista que é o pan-germanismo. Tá? Então, tem essas duas alianças aí, é fundamental entendê-las. E aí o fato que leva ao estopim. Então, no dia 28 de junho de 1914, você tem o assassinato do arquiduque da Áustria, né, o Francisco Ferdinando, e
não só arquiduque, como herdeiro do trono da Áustria, né? Ele é assassinado, então, por uma organização ultranacionalista, uma organização secreta chamada Mão Negra, e aí ele é assassinado, ele e a esposa, né? Então, assim, esse fato ele dá início ao processo que leva à guerra, né? Ele é considerado o estopim da guerra, porque foi um pretexto que precisava para colocar fogo naquele barril de pólvora que já vinha crescendo desde o final do século XIX, né? Então, muita gente às vezes acaba respondendo, pergunta-se, é muito comum nos quiz, aí a galera perguntar o que foi a causa da Primeira Guerra Mundial, e todo mundo coloca o assassinato do arquiduque, e na prática não foi exatamente uma causa, né, mas muito mais um pretexto do que eventualmente uma causa propriamente dita, né? Então a Áustria exige, né, uma série de medidas à Sérvia, porque o arquiduque ele é assassinado na Sérvia, né, para combater aí, no caso, né, para punir os responsáveis pelo assassinato, e a Sérvia, ela, de certa forma, ela desobedece a maior parte dessas determinações, né? E aí você vai ter a declaração oficial de guerra da Áustria contra a Sérvia, né? Então a Áustria, por ser aliada direta da Alemanha, arrasta, né, também a Alemanha para a guerra, e a Sérvia, por ter uma aliança ali próxima com a Rússia, arrasta a Rússia, né, que passa a defender a Sérvia, e assim a Rússia arrasta a Entente para o conflito. Então, quando você essas duas nações elas entram em conflito, elas acabam arrastando as demais, né? Por conta daquelas alianças político-militares ainda feitas ainda no século XIX, e você vai ter um conflito em grandes proporções que até então nunca havia sido visto, né? Pelo menos não na Europa, em nenhum local do globo. E aí o conflito, aquele conflito que é local, ou seja, você tem um conflito local entre duas nações ali próximas, né, no caso a Sérvia e a Áustria, rapidamente se transforma num conflito de nível global. Então, você tem países da Europa, conflitos na Europa, conflitos na África, disputas na Ásia. Então, esse conflito ele acaba se expandindo a um nível muito maior do que aquilo que se imaginava até então, tá? Por isso a Primeira Guerra Mundial, provavelmente, ela tenha sido muito mais traumática no sentido de como as pessoas viam a guerra naquele momento, do que provavelmente a Segunda, né? Ainda que a Segunda tenha um saldo muito maior de mortos e catástrofes desumanas da maior natureza possível. É provável que a Primeira Guerra Mundial ela tenha causado um impacto ainda maior, porque até então nenhuma guerra desse tipo havia acontecido. Então, uma guerra em proporções gigantescas, né, com um saldo de milhões de mortos, era a primeira vez na história da humanidade. Então, por isso que a gente chama ela de a Grande Guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial, além de ser a Primeira Guerra Mundial, ela foi a Grande Guerra, né? A primeira Grande Guerra, e que, claro, né, seria superada pela Segunda aí em números e destruição. Certo? Então, vamos para frente. O conflito do povo, né? O conflito ele é caracterizado pelo que o Eric Hobsbawm, né, na Era dos Extremos, chama de guerra total, né? Uma guerra que envolvia, na verdade, a totalidade de uma sociedade, né, de um estado, onde a vida ela se voltava, né, em grande medida para a guerra, né? A produção, a economia, os civis eles acabavam sendo lançados para dentro do conflito de uma forma totalmente involuntária, né? Então, se antes, né, se nas guerras anteriores nós tínhamos guerras entre militares, a partir daí a gente vai ter uma guerra que agora também utiliza o civil como alvo, né? Não é à toa que essas guerras têm um saldo gigantesco de mortos, mas em que uma grande parte não é de militares, na verdade de civis, né? De cidades bombardeadas, de cercos, de fome e N fatores. Então, o civil ele também passava a ser um alvo, né? O Eric Hobsbawm, inclusive, chega a discutir a ideia de que, a partir de então, né, as guerras do século XX, elas trouxeram cada vez mais uma maior facilidade no que se refere ao enfrentamento da morte, né? A morte ela vai acabando se tornando cada vez mais banal, de forma que ela se tornava cada vez mais impessoal, né? No sentido de que cada vez menos você precisava encarar o inimigo frente a frente, né? Como acontecia nas guerras anteriores, né? Agora você tinha bombas que eram arremessadas, você tem gases químicos que eram lançados nos campos, né? E isso caracteriza, né, esse novo modelo de guerra que surge, né? Que é a guerra total, definida pelo Eric Hobsbawm, né?
A Primeira Guerra Mundial ela é marcada, né, por ser conhecida como a Guerra de Trincheiras. Pelo menos na primeira metade da guerra, os primeiros anos da guerra, você vai ter uma característica peculiar, que é a criação das trincheiras. E o que eram as trincheiras? Trincheiras eram basicamente valas que eram cavadas no solo, né, quilômetros de extensão. Elas foram cavadas principalmente, né, na França, ali na região entre a França, na Alemanha e tal, em que os soldados eles ficavam dentro dessas valas, né, para se proteger, e ali eles se abrigavam e esperavam os melhores momentos para atacar, para se defender. Essas valas, né, elas se estendiam por todos, por quilômetros, né, em várias direções do território. A frente ocidental, né, que era principalmente ali na região da França, ela se tornou provavelmente o centro dessa guerra de trincheiras. A guerra de trincheira, ela é basicamente uma guerra sem muita locomoção, tendo em vista que são trincheiras inimigas, a guerra entre elas, e o território conquistado ele é um espaço muito pequeno, né? O espaço entre as trincheiras ele era muito curto, chamada Terra de Ninguém, né? E ao conseguir tomar uma trincheira, imediatamente uma segunda trincheira era feita, e assim novamente o conflito retornava, e aí o avanço tanto de um lado como do outro ele era muito ínfimo, né, muito lento, de forma que na verdade as trincheiras eram uma máquina de matar gente, né, porque na prática não havia dizer assim, não havia uma utilidade efetiva, né, da trincheira no sentido de conquista de território, de avanço das forças. Então, como vocês podem ver aí no slide aí, as trincheiras eram redes de valas cavadas no solo, onde os soldados se escondiam aguardando o melhor momento para o ataque. Chegada a hora, eles escoravam-se nas barricadas feitas de saco de areia para atacar a trincheira inimiga. Você tinha isso aí, saco de areia, arame farpado, né? E outros objetos que eram utilizados para fazer barreiras de defesa, né? Para proteger as trincheiras. Também as trincheiras foram muito utilizadas para o deslocamento de munição, de medicamentos, né? De armas e de soldados feridos, né? Para o tratamento médico e tal. Mas com o tempo ela se tornou cada vez mais habitada, no sentido de que cada vez menos os soldados saíam das trincheiras, né? À toa que você vai ter uma série de doenças que surgem também nas trincheiras, né? Em decorrência do convívio com ratos, com corpos em decomposição, da má alimentação, da falta de água e N fatores. Então, essa é uma característica da Primeira Guerra Mundial. Tecnologia bélica, né? A guerra também trouxe essa característica, né? A tecnologia ela começa a ser utilizada a serviço da guerra. Então você tem a criação dos submarinos, né? Os submarinos foram armas fundamentais na Primeira Guerra Mundial. Os tanques, né? Os tanques blindados que conseguiam atravessar as trincheiras, né, inimigas. Você tem aviões. Os aviões da Primeira Guerra Mundial eles foram usados para dois fatores principalmente, né? O mapeamento das trincheiras, né? Porque era uma forma de garantir ali uma vista aérea de todo o espaço das trincheiras, então dava para fazer esse mapeamento e eles foram bem utilizados para isso. Mas também para bombardeio. Inclusive foram as primeiras vezes, né, que os aviões foram utilizados como arma aí de bombardeio. Ainda que não fosse tão difundido como o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial você já tem sim uma ampla escala aí de aviões sendo utilizados na guerra, né? A criação das forças aéreas, militares, coisa que na Primeira Guerra não era tão efetiva. E você vai ter também os gases químicos, né? Principalmente o famoso gás mostarda, né? É um gás que causa asfixia, que foi muito utilizado nos campos. Os soldados lançavam esses gases contra o vento, né? Contra as trincheiras inimigas, e esses soldados eles respiravam o gás e morriam asfixiados, né? Mesmo utilizado nesse momento, essas armas químicas já passavam a ser vistas como armas antiéticas na guerra. Por incrível que, ainda que não se sabe nem se dá para falar de ética de guerra, pelo menos não nesse momento. E aí, como eu falei, né, envolveu o mundo ocidental de uma forma direta ou indireta. Tá? Então, você vai ter conflitos, principalmente na Europa, mas também em outros locais. A África, por exemplo, tem também conflitos em solo africano. Vários soldados foram convocados da África, né, das colônias inglesas, das colônias francesas. Houve guerra em território africano, né? Então você vai ter sim uma participação direta ou indireta, seja enviando soldados, seja enviando medicamentos, materiais dessas colônias e das metrópoles.
O palco principal dos conflitos, sem dúvida, foi a Europa, não é à toa que a destruição maior, né, a destruição física, material, ela acontece na Europa. Tá? Então aqui a gente tem aqui algumas imagens, né, do período. Então nós temos aqui um tanque parcialmente destruído, você tem soldados entrincheirados, várias, e também há soldados aqui utilizando máscaras, que era justamente para combater os gases químicos que eram lançados. Então era a única forma. Tanto os soldados como os animais também utilizavam as máscaras por conta do gás. Né? Então na época ainda se utilizava muito a cavalaria, que na verdade aos poucos foi perdendo poder nas guerras, né? Foi perdendo a utilidade delas na guerra. Mas aí os cavalos, eles também eram utilizados, os burros de carga que levavam medicamentos e outros suprimentos, também usavam essas máscaras para poder se proteger do gás, né? E outros gases também passam a ser utilizados na guerra, tá? Pra frente. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui, né? Então, na próxima aula a gente vai continuar discutindo sobre o fim do conflito, né? Como o conflito chega ao fim, quais são as consequências que a Primeira Guerra Mundial trouxe para a Europa e para o mundo como um todo, na verdade, tá? Então, muito obrigado por assistirem, né? Estudem muito, leiam, façam as anotações de vocês, enviem lá no Classroom todas as dúvidas e eu vou responder. Então, até a próxima aula. Valeu!